Terra Firma. Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou pedir para você deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, acionar sininho, falar o que você está achando dos vídeos, compartilhar com outras pessoas, indicar o canal para amigos, amigas, né? Trazer a galera aí para essa brisa nossa aqui. O filme de hoje, eu recomendo cinema clássico, Cleópatra, Elizabeth Taylor, Richard Burton, filme de 1963 com 4 horas e 8 minutos, direção de Joseph Mankiewicz, o elenco Elizabeth Taylor, Richard Burton, Rex Harrison, Rudy McDowell, Martin Landau, Rum Crow e George Cole, além de uma galera assim. Esse filme é muito legal, esse filme é um clássico do cinema. Foi uma das maiores bilheterias da história e um dos maiores prejuízos do cinema. Quase que ele fez a 20th Century Fox falir, tá? Esse filme deu muito problema, assim, de contrato, da Elizabeth Taylor ficar doente, de parte ter que ser refilmada, de mudar diretor, mudar ator. Um monte de coisa aconteceu nesse filme, assim. E ele deu muito prejuízo. Ele é grandioso. As cenas dele são assim, você vê que o dinheiro foi gasto mesmo, contratando uma galera, filmando, né, fora dos Estados Unidos. E o que aconteceu? Esse filme, ele deu muitos problemas. Precisou várias partes serem refilmadas. Ele teve teve um incêndio no cenário. O cenário teve que ser reconstruído. E assim, eram cenários grandiosos. E ele tem cenas fabulosas, assim, no sentido de o tributo do Júlio César, a entrada da Cleópatra. E aí ele vai ser baseado na história da... Ele é de 1963, né, como eu tinha falado. E ele é baseado na história, deixa eu só achar aqui, Vida e Época de Cleópatra, do Carlo Malia Franzero, né, baseado em histórias de Plutarco, Suetônio e Apiano. Então o que acontece assim? Esse filme, ele é muito preciso do ponto de vista histórico. A Cleópatra foi uma mulher que causou muita controvérsia durante a história. Então tem muitas histórias sexuais sobre ela, assim, falam da beleza dela. Na verdade, ela não era uma mulher tão bonita assim, né? Mas ela era uma mulher de uma presença muito forte, era uma mulher que tinha um magnetismo muito grande. Ela era muito sensual e ela mexia com a cabeça dos homens. Ela deixou o Júlio César maluco, ela deixou o Marco Antônio maluco, né? Mas ela era uma grande política. Tanto que o grande motivo do Júlio César ter casado com ela não foi por todas essas questões de sedução. Quando ele chega no Egito para anexar o Egito ao Império Romano, que já fazia parte, mas o Egito estava com esse problema. O Ptolomeu, que era o irmão da Cleópatra, estava tentando matar a Cleópatra. E ele pede para o Júlio César uma ajuda para matar a Cleópatra. Só que o Júlio César percebe que o Ptolomeu é muito instável, ele não pode confiar no Ptolomeu. E aí ele tem uma reunião com a Cleópatra, vem até ele enrolada num tapete, né, escondida, dentro do palácio do Ptolomeu, correndo o risco de ser assassinada. E aí ela convence o Júlio César, fala, ó, meu irmão é assim e tal. E o Júlio César percebe que a Cleópatra, ela é muito mais interessante para ele do ponto de vista político do que a instabilidade do Ptolomeu. E o Ptolomeu ainda ele vai matar o ex-sogro do Júlio César para dar de presente para ele a cabeça dele. Só que o Júlio César tinha muito amor por esse Agamenon, se eu não me engano, é Agamenon. E ele vai falar assim, ele vai ficar muito puto com o Ptolomeu e ele vai meter a cabeça do Ptolomeu, ele vai decapitar o Ptolomeu e botar na porta do palácio. E vai se juntar a Cleópatra. Ele vai ter um filho com ela e tudo mais, então vai ter... tem uma cena que é maravilhosa, que é ela entrando em Roma no tributo a Júlio César, assim,
as pessoas admirando a Cleópatra, só que também ela causou muita polêmica, então os romanos não a aceitavam como uma possível rainha, uma união de reinos com o Júlio César. E aí ela vai ter um filho com o Júlio César, que vai ser o Cesariano, e esse menino vai ser, vão depois, quando o Júlio César morrer, querer que ele morra, que ele seja assassinado, porque ela vai reivindicar o Império Romano, porque ela tem o filho do imperador de Roma e tal. Não vai dar certo o romance dela com o Júlio César, né? Ela vai voltar para o Egito e o Júlio César vai mandar o Marco Antônio para ficar com ela como governador. E aí ela vai se envolver com o Marco Antônio, ele vai se declarar o Rei Sol, porque tinha isso, né? Os imperadores, os reis do Egito, eles eram considerados filhos dos deuses na Terra, eles eram a encarnação dos deuses na Terra. Quando o Júlio César matou o Ptolomeu e botou a cabeça dele lá, politicamente ele correu um grande risco, tanto que vai ter uma revolta, eles conseguem suprimir isso e tudo mais. Então, assim, é um filme magnífico, a interpretação da Elizabeth Taylor tá muito legal. Ela não tem, né, como eu falei, a ver com a Cleópatra do filme original. O filme de 4 horas, então no interior, por exemplo, eu lembro dos meus tios me contando, eu já falei isso em outros vídeos, que esses filmes eles tinham intermission, né, que é o momento de você ir no banheiro, fumar um cigarro naquela época, né, e em algumas cidades do interior fazia uma turnê nos cinemas e esse filme ele era passado em 2 dias. Um dia passava a primeira parte, aí tinha o intermission e no outro dia você passava depois do intermission. Desculpa. Mas assim, nos Estados Unidos, na Europa, ele passava de uma vez só e era essa aventura de 4 horas, né, de assistir uma obra dessa vultura. Então vale a pena, é um filme cansativo, tá? Um pouco cansativo. Meu, não tem um filme de 4 horas que não dê, por melhor que seja a narrativa, mas é muito legal de assistir. Eu recomendo você ir em partes, assistir, sei lá, a primeira parte, depois a segunda parte. Mas vale, e tá saindo agora, esse ano, uma refilmagem desse filme. Tem muita polêmica em cima, né? Que é com a Mulher Maravilha lá, né? Esqueci o nome dela. A Gadot. Gadot. Esqueci o primeiro nome dela. E tem uma expectativa muito grande de como vai ser esse filme, se ele vai manter, né? É óbvio que ele não vai ter as 4 horas do filme original, eles vão fazer uma coisa mais enxuta, mas, né, existe muita expectativa, como que vai ficar, se ela vai corresponder, mas a interpretação da Elizabeth Taylor foi sensacional, assim como os demais atores. No final, a cena lá que o Marco Antônio, ele é enganado pela Cleópatra na história real, ela manda dizer para ele, ela manda um escravo dela dizer, eles já estão sem saída, né? O Império Romano vai chegar lá para acabar com eles, porque eles estão segurando os grãos que iriam para Roma, porque qual era o grande lance do Egito do ponto de vista estratégico no Império Romano? Ele era quem fornecia os grãos, a comida para Roma. Então o Marco Antônio ele usa isso para chantagear o Júlio César e não vai rolar. E nesse meio tempo o Júlio César vai ser assassinado, né? Aí você vai ter depois o Otávio, né, Otaviano, e ele vai falar, não vai rolar, vocês não vão... E aí fica aquela situação. Então o Marco Antônio, ele começa, nesse filme não aparece muito, mas no seriado Roma você vai ver, ele começa a fumar ópio com ela, eles têm uma vida muito louca e hedonista lá, assim. Ele não é aceito também pelos egípcios por ser um romano, né? E o que vai acontecer? Ela vai mandar dizer que ela tinha cometido suicídio, ele vai ficar desesperado, vai cometer o suicídio, e aí ela chega até ele e vê que ele realmente se matou
por não poder ficar sem ela, e ela não aguenta, e aí ela comete suicídio. Você vai ver de novo uma influência que vai vir depois lá no Romeu e Julieta, né? De um certo modo. O Shakespeare escreveu Júlio César e Cleópatra, por exemplo, ele tem essa peça, que é muito legal também. Então eu recomendo Cleópatra, de 1963, com a Elizabeth Taylor. O poema de hoje vai ser em conjunto. E aí é muito legal. Eu vou pegar essa ideia da intensidade dos relacionamentos, da intensidade da relação dela, principalmente com o Marco Antônio, que não fez o que o Júlio César, que ela gostaria que tivesse feito, que ficado com ela e se entregado a ela de corpo e alma. Quando nos relacionamos com outra pessoa de corpo e alma, temos que nos adaptar às suas idiosincrasias, aos seus hábitos, horários e humores. Tentamos entrar em sintonia com as suas ideias e filosofias, aparelho digestivo, respiratório e circulatório, com seus dias bons e aqueles em que nada parece estar bem. Procuramos a correspondência sem buscar a perfeição, em uma mentirosa imagem refletida de modo distorcido, pois queremos alguém a fazer somar a aquilo que em nós nos falta, e construir o que seria impossível de ser realizado na fria e muitas vezes tranquila solidão entre muitos, a procurarem a mesma coisa, mas sem saberem ao certo o que era, até se depararem assombrados com ela, por terem que assumir a dura responsabilidade de torná-la realidade. É muito difícil você fazer um amor dar certo. Como diz a minha prima Dulce, que casou com meu primo João, motivo para não dar certo, para achar coisas que você deixa a pessoa para trás, nunca vão faltar. O grande exercício do amor, da companhia, de estar com a pessoa nos bons e nos maus momentos, na alegria e na tristeza, é procurar fazer certo, é saber superar esses momentos difíceis, é estar em sintonia com essa pessoa, mesmo nos desarranjos assim. Não aceitar qualquer coisa, não ter amor doentio, amor não correspondido, mas se as duas pessoas se amam, tem que fazer dar certo e tem que passar pelos dias ruins para poder aproveitar os dias bons. Escreva aí o que você acha disso, se você concorda comigo, se você discorda, se você já assistiu esse filme, o que você achou dele, se você já assistiu da Gal Gadot, se você já assistiu Cleópatra novo, o que você achou dele, né? Se valeu a pena. Eu tô ansioso para ver, porque eu gosto muito desse filme e tô ansioso para ver essa refilmagem. Deixa seu like, seu dislike, se inscreva no canal, aciona sininho, passa para outras pessoas e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma.